Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e da sua família. Seja bem-vinda, Stephanie, seja bem-vinda, mãezinha. Por enquanto foi quem eu achei aqui, pode ser que tenha entrado mais alguém, mas sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta, uma pregação ministrei muitas vezes já sobre esse tema, mas sempre enfatizando a vida de Elias, o milagre da multiplicação. E hoje eu quero falar com vocês sobre a viúva, qual era a história dela, o que ela estava vivendo. Vocês estão bem? Como passaram a semana? Semana não, nós estivemos juntas. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Nós passamos de domingo para cá, poucos dias. Eu espero que vocês estejam todas bem, para a honra e glória do Senhor. Se vocês puderem compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. A semana passada eu agradeço quem compartilhou. Nós tivemos um caso bastante interessante, voltado para a ministração da semana passada. E agora eu vou dar acompanhamento para esse caso. Fiquei muito feliz, porque é muito bom quando você ministra algo e consegue trazer resultado na vida de alguém, né? Graças a Deus. Vamos orar? Paizinho querido, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui diante do teu altar, Pai, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja viva do Senhor. Quando o Senhor vier resgatar a tua igreja, somos nós que o Senhor virá resgatar. Paizinho, em nome de Jesus eu te peço, Pai, olha para cada um que está ouvindo e assistindo essa live, para que seja edificado na tua presença, para que seja totalmente entregue na tua presença. Senhor, tira a canseira, tira a ansiedade, traga paz ao coração, traga refrigério para essa alma. E eu sei, Pai, que em algum lugar essa pessoa está, e se ela estiver na casa dela, a paz que excede todo o entendimento que o Senhor está colocando no coração dela, venha se expandir por dentro dessa casa. Que essa casa seja edificada sobre a rocha, essa família receba a restauração do alto, a cura que vem do médico dos médicos, o renovo que vem do Senhor. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos estudando as mulheres da Bíblia, Pai. E eu te peço que o Senhor me use, assim como o Senhor usou os seus profetas. O Senhor me colocou para profetizar sobre essa geração as suas verdades, para profetizar sobre essa geração a Bíblia da maneira mais pura e mais simples, Pai, possível, porque eu sei que o Senhor tem propósito para todos aqueles que te buscam. Então, Senhor, usa-me. Mas usa-me de maneira que abra o entendimento de quem está assistindo, para que abra os olhos espirituais, para que possa ver aquilo que tem que agradecer, aquilo que não é para fazer, aquilo que agrada o seu coração. Abra os ouvidos, para que essa palavra vá e caia em terra fértil, terra que multiplique, terra que dê sementes, Pai, e que aumentem os frutos em nome de Jesus. Eu coloco esta vida diante do teu altar e declaro, Pai, bendito é aquele que te busca, bendito é aquele que te segue, bendito é aquele que ouve as tuas palavras. Eu declaro esse momento consagrado ao Senhor e abençoado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Hoje eu vou falar para vocês sobre a viúva de Sarepta, mas na versão viúva de Sarepta, não na versão Elias e o milagre com a viúva de Sarepta. Quando se fala em viúva, biblicamente, nós sabemos que uma mulher, quando ela é viúva, ela está numa situação bastante delicada.
A semana passada eu ministrei sobre Jezabel. Se você não ouviu esse ensino, esse estudo, seria muito bom se você pudesse ouvir. Por quê? Porque um vai ligar ao outro. A viúva de Sarepta, nós poderíamos dizer que ela vem antes da Jezabel, mas a Jezabel é citada antes. Por quê? Porque primeiro Elias vai lá, confronta Jezabel, coloca os dias de chuva, 3 anos não vai chover, enquanto o Senhor não autorizar, para que o marido de Jezabel acabe, se posicionasse, tirasse a idolatria de dentro do povo de Deus. Infelizmente, ele não ouve, e Elias então lança a palavra que não cairia uma gota de água enquanto ele não se arrependesse, enquanto Deus não dissesse que acabou. Deus então recolhe Elias e ele vai passar por um tempo num lugar onde o próprio Deus o sustenta. Mas a seca chegou e acabou a água, acabou o alimento. E aqui nós temos um cenário de Elias ali, recluso, e temos um outro cenário de uma mulher, e nós não sabemos quanto tempo fazia que ela era viúva, mas dá muito bem para entender que ela tinha um filho pequeno, não era um jovem, porque sendo pequeno, ela era responsável pelo sustento dele. A Bíblia não fala quantas pessoas moravam na casa, mas dá-se a entender que moravam mais pessoas na casa, mas ela tinha responsabilidade com aquela criança. E ela está ali vivendo o seu luto, vivendo a preocupação de criar um filho, de dar instrução para um menino. Não é fácil, porque normalmente o menino requer mais a presença do pai. E ela está no meio de toda aquela tribulação. Quando começa a não chover, eu acredito que ela tinha sua hortinha, tinha suas plantas, suas galinhas. Ela tinha maneira dela de se sustentar. Só que quando acaba a água, tudo isso é prejudicado. E ela está ali num momento em que o filho chora de fome, chegou a hora do almoço, do jantar, do café da manhã, e aquela criança chora de fome. Para nós que somos mães, como é difícil quando um filho fala que está com fome e a gente não tem o que servir, a gente não tem o que dar. Eu tenho uma saudade muito grande de uma coisa que a minha mãe fazia para mim quando eu era pequena. A gente teve um momento da nossa vida, uma fase, graças a Deus, pequena, onde a gente não tinha condições nenhuma. E a minha mãe fazia um mingau para mim que era de fubá. Fubá, ela fritava o fubá. Eu não sei como ela fazia, mas eu lembro que eu tinha consciência que ali era o máximo que ela podia me oferecer, mas era tudo de bom. Porque mesmo sendo o máximo, era carinho, era afeto, era amor, era cuidado. Então o filho, sim, ele observa tudo que os pais fazem. E essa mulher, então, ela deixa aquela criança, mãe, tô com fome, ela deixa ele sentadinho e ela vai pegar lenha, que na verdade não era nem lenha, eram alguns gravetos. Ela não ia precisar de tanta madeira assim para fazer um fogo tão grande, visto que pouca comida ela tinha. Assim que ela está apanhando ali os gravetos, vem uma pessoa ao encontro dela, um homem que ela não conhecia. Mas o Senhor já havia plantado em seu coração aquele amor, aquela coisa para servir. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou explicar para vocês hoje, porque é muito importante. Ela então encontra aquele homem e ele vem de encontro, ela observa que ele é diferente da vestimenta das pessoas que moravam ali. Sarepta era um lugar de idolatria, o lugar de onde Jezabel saiu. Aquele lugar, as pessoas não serviam ao Deus único e verdadeiro, serviam a outros deuses. Então ela estava ali, sendo criada, vivendo e criando seu filho numa cultura diferente. E quando aquele homem entra na cidade, quando ele passa pela porta e dá de encontro com ela, pela porta da cidade, ele pede um copo d'água. E ela, com os gravetinhos na mão, ela vai buscar o copo d'água. Você vê bem que
estava passando por uma dificuldade muito grande, ela poderia ser egoísta, mas mesmo assim ela sabia que água ela tinha o suficiente para repartir. Ela sai do seu lugar e ela volta para casa para pegar água. Quando ela se vira, aquele homem fala: e me traz também um bolo ou um pedaço de pão, né? Ou bolo ou pedaço de pão, ambos têm o mesmo nome e a receita é a mesma. E ela responde para ele assim: vive tão certo quanto vive o Senhor teu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, e depois disso, a minha única certeza é que nós vamos morrer. Eu não tenho como te dar comida, apenas o copo d'água. E aquele homem, então, ela já viu que ele era diferente, por isso que ela fala, né? Tão certo como o Senhor teu Deus, vê? Ela está dizendo assim: eu sei que você é uma pessoa que serve a Deus, eu sei que você é um homem de Deus, mas o seu Deus vai mostrar para você que é verdade. E aí entra Elias e ele diz o quê? Olha, não temas, não temas. Você vá, faça um bolo pequeno para mim. Olha só, faça um bolo pequeno para mim. Sai daí de dentro, traz aqui para fora. Eu quero que vocês leiam depois a Bíblia, está lá em 1 Reis 17. Sai para fora, entrega para mim, volta e faz para você e para o seu filho. E enquanto não cair uma gota d'água, não voltar a chover, não vai te faltar nada no seu prato. Vai ter comida e você vai ser muito, muito abençoado. Legal, maravilha, que beleza! Agora eu pergunto para vocês: se você for mãe, você realmente tiraria da boca do seu filho para servir alguém? Não, eu não. Eu não. Nossa, mas ela teve um encontro com Deus, porque a gente vai olhar e falar assim: mas Deus é favor à vida, a vida do meu filho. Mas ela faz uma outra coisa. Ela teve fé, ela acreditou sim, ela já reconheceu que ele era um homem de Deus, mas assim, ela não tinha noção de quem ele era verdadeiramente. Ele disse para ela não temer, e ela estava num momento tão fragilizado da vida dela, que ela vai e entra para dentro, ela faz o bolo, o pão, e leva para ele. E observa que se não houvesse mais, eu creio que ela tirou da parte dela para dar para ele. O filho ela manteve, porque o que ele disse? Faça um pão pequeno para mim, depois você volta lá. E eu pergunto, por que ele mandou ela trazer um pão, trazer primeiro para ele e depois voltar? Se o filho também estava chorando. Porque é naquele momento em que ela sai de cena que o milagre acontece. Ela volta para fazer o pão para o seu filho. Porque eu sim, já abri mão de alimentação para dar para quem precisava. Mas eu falo assim, quando é para abrir mão, para tirar do meu filho, aí é complicado. Eu já abri mão de refeição por outras pessoas e até mesmo por filho. Mãe, eu quero isso, não tem mais, não, pega o meu. Ou não ter mesmo, e daí você falar assim, não, dá para ele levar e a gente aqui se vira. Quantas vezes que nós não fizemos isso? Todos nós, eu acho que já passou um dia que ou não tinha o que você gostava de comer, ou não tinha o que comer mesmo, mas dificuldade todo mundo passa. E ela então, quando ela volta, ela vai de novo ali, ela tira farinha para fazer para ela tira farinha para fazer pro filho, e de repente ela vê que ainda tem farinha. E ela olha e fala, mas ainda tem farinha. E a Bíblia diz assim, que comeu ela, ele, o profeta, e toda a sua casa. Quando coloca a palavra toda a sua casa, então significa que existia também ali dentro uma mãe, ou um pai, ou uma sogra. Por quê? Porque senão teria dito assim, e comeu ela, o profeta e seu
filho e não toda a sua casa. Então eu imagino que ali ela olha para aquela farinha e fala, mas não acabou ainda? Nossa, rendeu, né? Rendeu. E ela ainda não tem aquela certeza. Foi um milagre ou está rendendo? Eu passei por uma experiência, nunca vou cansar de falar, e vocês vão ter, quem me conhece há mais tempo vai cansar de me ouvir, mas eu vou sempre dizer, eu vivi o milagre da multiplicação. Chegou um tempo que a gente não tinha mesmo condição financeira nenhuma, e eu lembro que eu tinha um pote de arroz, de plástico, de acrílico, ele era transparente, e eu falava assim, olha, só tem arroz para amanhã. Só tem arroz para amanhã. E eu nem me dei conta de que havia passado uma semana. E quando passou uma semana, eu ainda disse, só tem arroz para amanhã. E eu presenciei fisicamente o milagre dentro da minha casa. Detalhe, isso foi numa segunda-feira. E no domingo, nós não éramos pastores ainda, no domingo, meu marido foi, comprou arroz, que não tinha dinheiro para comprar mesmo, e trouxe para casa. E quando chegou o arroz, eu fui me dar conta de que ainda tinha arroz. Então entenda, a multiplicação existe sim, e essa viúva presenciou essa multiplicação. E ela não só viveu a multiplicação, como também ela pôde repartir disso que ela tinha. Ela ajudou o restante da família. E não só isso, porque Elias também ficou ali hospedado na casa dela. Quando Deus mandou ele voltar, Deus falou, olha, eu já dei ordens para uma viúva e ela vai te hospedar, ela vai te dar comida. E não é interessante que quando ele saiu, eu tenho certeza que ele falou assim, vou encontrar uma viúva, mas uma viúva sustentada pelos filhos, uma viúva que não está passando dificuldades, e eu vou ser muito bem recebido, mas quando ele chega, ele vê uma pessoa que está passando fome. E já está tão desiludida, tão desesperada, que ela já está entregando os pontos, a ponto de dizer assim, eu vou morrer. Já conformada, porque ela olha para cada um dos vizinhos e ninguém tem mais nada. Não dá mais para pedir um copo de açúcar emprestado, não dá mais para pedir um copo de trigo emprestado, porque todos estavam passando por dificuldade. E Elias sabia que aquilo lá era responsabilidade dele. Não dele, mas ele colocou aquilo, aquela sentença, ele profetizou, mas aguardava que o Acabe respeitasse. Só que o Acabe continuou acabado e não fez nada. Essa mulher, então, passam-se os dias, e o filhinho dela ali, bonitinho, um dia o filho dela estava brincando, feliz da vida ali, imagino ele jogando uma peteca, porque peteca é uma coisa muito antiga, tá? Imagina ele ali, jogando uma peteca, brincando, e de repente, aquele menino começa a sentir mal, e ele então cai enfermo. E a Bíblia diz que depois de um tempo, ele foi piorando, até que ele faleceu. E quando ele faleceu, veja bem, ela vai para o profeta e fala assim, escuta, você está aqui, você fala que está me ajudando, a Bíblia fala poucas palavras, mas eu quero que você entenda, você fala que você está me ajudando, é de Deus, mas que Deus é esse? Veio para quê? Para tacar na minha cara a minha iniquidade, tacar na minha cara os meus pecados e tomar o meu filho? Então eu quero que você entenda, naquele momento, ela se sentiu culpada pela morte do filho. Tipo, eu errei e meu filho está pagando. Eu errei e o meu filho está pagando. E o profeta não fala nada, só pede o filho. E ele pega o filho no colo. E eu fico imaginando aquela mãe. Nós estamos falando da viúva, então esquece o Elias. Aquela mãe que cata aquele filho morto, passa para o colo do Elias, e Elias sobe para o lugar onde ele dorme. Dali ela já não sabe mais nada. Ela só escuta lá um murmurinho do Elias orando e falando, Senhor, traz de volta a alma dessa criança, traz de volta a alma dessa criança. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não está vendo o que está acontecendo. Ela só sabe que ela ouve Elias falando com Deus.
E eu imagino o pranto, eu imagino a dor, eu imagino o sofrimento dessa viúva. Ela já perdeu o marido, ela já passou fome, ela já sofreu, ela passou por uma vida muito difícil. E se ela tinha a esperança ainda de sustentar esse filho, para que quando ele fosse adulto, ele cuidasse dela. Só que, lamentavelmente, com a morte desse filho, ela estava completamente desamparada. E eu fico imaginando ela ali embaixo, vendo aquela porta encostada e olhando e falando: eu não sei nem para que Deus eu peço. Eu servia aí Mamon, eu servia Astarote, eu servia Baal, eu servia isso, eu servia aquilo, mas tem também esse Deus. Eu imagino o conflito dentro dela, porque naquele momento ela se sentia culpada, ela se sentia perdida, ela se sentia magoada, sofrida, com dor na alma. Não foi assim, tipo vapt-vupt. Mas depois de alguns minutos, a porta abre. E ela está ali olhando para a porta e o coração aflito, a cabeça a mil, muitos pensamentos, muita controvérsia no meio de tudo aquilo ali. E a porta abre. E ali aquela agonia vem no coração dela. E eu fico imaginando que quem abre a porta é o profeta. Tem que ser assim, né? Porque se fosse para escrever uma novela, seria desse jeito. O profeta abre a porta e sai primeiro. Porque tem que ter um impacto. E ela olha e faz assim. Quando de repente, aquela criança já vem. E ele vai segurando a mão da criança, desce a escada e entrega o filho para aquela mulher. E daí o que ela fala? Eu reconheço que tu és um homem de Deus. Antes ela disse o quê? Senhor teu Deus. Deus era lá longe. Você crê no seu Deus, eu creio no meu. Naquele momento em que ele entrega o filho, ela fala o quê? Eu reconheço que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor que sai da tua boca é verdade. Presta atenção, naquele momento, quando ela vê o filho dela descendo da escada, que ela tinha uma marca, uma expressão de dor, e aquela expressão se torna numa expressão de alegria, numa expressão de sorriso, numa expressão de gratidão, ela olha para aquele homem e ela diz: não é mais o teu Deus. Eu creio no que sai da sua boca. Ali ela se converteu. Ali houve a conversão da viúva. E eu creio que não foi só ela, foram outras pessoas. E Elias, pouco tempo depois, já vai e vai lá matar os profetas de Baal. E volta a chover. E volta a chover. Então, Deus, a minha pergunta é: por que Deus permite que essa mulher passe por tudo isso? Por que Deus permitiu? Por que Ele escolheu uma mulher que não tinha nada? Por que Ele chamou à existência uma mulher que não tinha nada para oferecer? Por que Ele não mandou Elias na casa de uma pessoa mais conhecida? Por que Ele manda o profeta em Sarepta, o mesmo lugar de onde saiu Jezabel? Por que aquela criança morre no meio do caminho? E aqui eu quero que você aprenda algumas verdades assim fantásticas sobre essa história. Primeira coisa, Deus observa tudo que você faz. Não pensa que Deus deixa a sua vida passar batido. Não pense que as suas atitudes, o seu sofrimento, a sua lágrima, a sua dor, sua malícia, sua maldade, a sua displicência passa despercebida para Deus. Não passa. Tudo o que você vive é visto por Deus. É visto por Deus. E outra coisa, Deus não vê só o agora. Deus vê o antes, o durante e o depois.
E eu tenho certeza que Deus viu que no meio daquele povo idólatra existia uma mulher que tinha um coração disponível. Existia uma mulher que tinha um coração amável, um coração de serva, um coração compartilhador. Eu vejo aqui que Deus olha para aquela mulher e quando a Bíblia diz que ele deu ordens, ele ordenou uma mulher que recebesse, não foi porque ele falou com ela, mas porque ele colocou no coração dela, confirmou. Ela já tinha um coração de serva e ele confirma no coração dela: filha, continue sendo assim. Ela tinha um passado, porque ela fala, meu passado de iniquidade. Então Deus sabia dos erros dela. Deus sabia dos pecados, das coisas erradas, dos pensamentos errados, da história que ela estava vivendo. A Bíblia não fala qual era o problema, fala iniquidade. Mas nós vemos aqui um Deus que, mesmo conhecendo o passado, viu a atitude de agora e viu também que no futuro ela perderia o seu filho. Ele viu que estava ali e ele manda aquele profeta para a casa dela, não para que aquele profeta fosse alimentado apenas, mas ele manda aquele profeta porque na hora certa o próprio Deus iria manifestar a sua glória dentro da cidade de onde saiu Jezabel. Olha que tremendo isso! Porque na hora que aquela criança morreu, é o fim. Deus conhece o meu ontem, meu hoje, meu amanhã. Deus conhece meu passado, meu presente e meu futuro. E Deus quer que o nome dele seja glorificado. Quando ela fala assim, tu és o homem de Deus, ou seja, você é um mensageiro da palavra de Deus, você é o próprio Deus dentro da minha casa. Imagina que ressuscitar um filho não é uma coisa qualquer. Você vai querer contar para todo mundo. Eu não estou aqui contando o mesmo testemunho do meu arroz que multiplicou por uma semana. Há muitos anos que eu conto esse testemunho. Imagina que aquela mulher também. E eu quero que você lembre que futuramente, pouco tempo depois, vai acontecer uma coisa. O Elias, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai ter aquela briga lá com os profetas vão clamar a Deus, ele vai clamar ao Deus verdadeiro, o fogo não vem, ele vai e mata muitos profetas. Mata os profetas. Jezabel ameaça, ele foge. Mas imagina bem, nessa hora, lá naquela cidade raiz, no lugar da onde Jezabel saiu, eu quero que vocês comecem a imaginar. Chega notícia, gente. Não tem internet, não tem telefone, não tem carro, mas o povo estava acostumado a andar a pé, a cavalo, a mula, camelo. Chegava. E aí a notícia chega. E chega para aquela mulher e diz assim, olha, estou conjecturando isso daí, tá bom? Mas é lógico, é uma lógica isso. Vocês viram o que aconteceu? Chegou um profeta lá onde mora Jezabel agora. E ele chegou e ele fez isso, fez descer fogo do céu. E olha, você não tem noção, menino, o que aconteceu. Além disso, ele teve força para matar mais de 400 homens. E olha, não é por nada não, você não está sabendo ainda. Ali naquela mesma noite, você vê que começou a chover? Naquele mesmo entardecer ali, ele já vê que está começando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele olha e fala para Acabe, perna para que te quero. Corre, rapaz, porque vai chover. E vai chover. E você não acredita, menina, que estão falando por aí que o Elias ainda correu e passou na frente dos animais que estavam ali na carruagem do rei Acabe. E todo mundo assim, eu não acredito, sério, será que é verdade? Mas matou os nossos profetas, os homens que servem os nossos deuses, como assim? E naquela hora ela levanta, peraí, eu sei que é verdade, sabe por quê?
que na minha casa não faltou farinha, não faltou azeite. Na minha casa meu filho morreu e ele ressuscitou. E você imagina que aquele testemunho foi para confirmar na própria terra de Jezabel quem era Deus e quem era o profeta Elias. Observa que tudo tem um propósito, e mesmo quando parece que você está perdendo tudo, quando parece que você está no fundo do poço, tem um propósito, tem um porquê. E nós vemos aqui o propósito de vida da viúva de Sarepta. Então lembra uma coisa, Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você já fez de errado, mas Ele conhece como você está hoje. Ele sabe coisas boas e coisas ruins virão sobre a sua vida. E muita coisa que acontece na sua vida acontece justamente porque é livramento. Eu não sei você, mas eu já tive orações não respondidas. Eu já tive orações que não foram respondidas. E aí essas orações que não foram respondidas, e eu chorei, e eu sofri, e eu me entristeci, porque eu queria. Hoje eu entendo que aquilo que eu queria teria sido a pior coisa da minha vida. Então Deus nos poupa de muita coisa que nós estamos pedindo. Muita coisa que nós pedimos. Vou falar para nós mulheres, quantas vezes que nós não olhamos quando a gente era criança, talvez aí seus 7, 10 anos, não sei, e você fala, eu quero casar com esse menino. Ai, Deus, me ajuda a casar com esse menino, porque eu gosto dele. Ai, ele joga bola bem, ele tem um cabelo bonito. Ai, ele é simpático, ele é inteligente, melhor aluno da classe. Deus, eu quero casar com esse menino. Essa geração agora eu quero ficar com esse menino. Mas no meu tempo era casar com esse menino. E a gente fica ali para Deus, 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 Deus. E aí o menino sabe o que faz? Muda de cidade e vai embora. Aí você começa a paquerar outro. E daí esse outro você fala assim, esse é demais, olha que pele mais linda, nota boa. Eu sempre olhei a nota. Nota boa, tá vendo? Esse daí é certo. Ai, Deus, eu quero casar com esse cara. E daí mal entramos na adolescência e ele já estava na maconha. Então você vai entendendo, eu não queria namorar, tá? Eu queria casar. Eu falava assim, esse daí eu vou esperar ele crescer, quando ele crescer eu namoro ele. Deixa eu explicar para vocês que eu não fui namoradeira não. Mas o que acontece? Nós pedimos para Deus coisas achando que aquilo é bom, mas não é. Senhor, eu quero um carro, e você não consegue o carro. Mas e que Deus está vendo que se você conseguir aquele carro, você vai sofrer um acidente e vai morrer? E se você está dizendo, eu quero comprar uma chácara, eu preciso de uma chácara, e de repente Deus não te dá, e você fala, mas eu quero muito, por que Deus não me deu? Porque Ele sabe que se Ele te der, você vai se afastar dele. É desse jeito que Deus trabalha. O que Ele quer da gente? Nós precisamos perguntar para Ele o que Ele quer da nossa vida, e não o que eu quero. Senhor, eu quero uma chácara, mas para que isso seja para engrandecer o Teu nome. Se for para eu me afastar do Senhor, eu não quero. Eu vejo muitas pessoas sendo teimosas. Eu quero. Errada essa teimosia. Você pode orar e pedir, mas você não deve se revoltar com Deus quando não acontece. Você não pode dizer, Deus, o Senhor não está ouvindo minha oração, minha fé enfraqueceu. Senhor, eu queria tanto que tal pessoa se convertesse, eu queria tanto que tal pessoa servisse ao Senhor, e não acontece, minha fé está fraca porque eu oro e não acontece nada. Está errado. Está errado. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo dele. Tudo acontece no tempo dele. Às vezes a pessoa está demorando para se converter, porque às vezes ela vai cair mais um pouco no fundo do poço, viu? Para quando ela conseguir ver uma mão ali de Deus estendida para ela, ela agarra, mas ela não pega só a mão não, ela pega o braço, ela vai se agarrando, sobe, e quando estiver lá em cima, ela abraça a Deus e fala, daqui eu não saio mais. Os cristãos, os evangélicos mais fervorosos mesmo, são aqueles que passaram pelo poço, que passaram pela luta.
viveram a história de José, foram traídos, foram encarcerados, sofreram. Esses são os crentes mais fervorosos. Por quê? Porque são esses cristãos, são esses crentes que sabem o que é sofrer. Sabem o que é sofrer e dá valor para tudo que Deus faz. Então aprenda uma coisa. Primeiro, Deus conhece o seu coração. E Ele vai permitir alguns sofrimentos na sua vida, para que seja a sua escola de vida. Escola de vida é. Você já percebeu que algumas coisas são ciclos na sua vida? Vou explicar. Existem coisas que a gente passa, sofre, acaba. Então eu estou na planície, eu estou no monte, eu vou para planície, eu vou descer, de repente eu desço no vale. E esse vale fala de dor, de sofrimento. Só que ali na frente tem outra montanha, então eu vou subir a montanha de novo e depois eu vou ficar na planície de novo. Então entenda, a nossa vida é assim, olha. Vale, planície, vale, monte, planície, vale, monte, planície, e assim é a nossa vida. Agora, entenda só um detalhe. Deus está no controle. Ele sabe certinho. Só que tem um problema. Se eu não tirar nota boa na luta que eu vou passar, eu vou reprovar e vou ter que passar de novo. Se você tem passado por ciclos, coisas que se repetem, e você chora e você sofre, é porque você ainda não aprendeu a lição que você tem que aprender. Aquela viúva aprendeu uma lição muito forte. Eu servia uns deuses aí, mas existe um Deus sozinho que consegue trazer meu filho de volta à vida. Essa mulher, ela aprende que mesmo que ela esteja viúva, mesmo que ela não tenha filho, ela tem Deus e Deus cuida dela. Deus vai sustentar e não vai deixar faltar nada. Nós ainda vamos estudar sobre Esther. Esther fala exatamente isso. Viúva. Já estudamos sobre Esther. Viúva. E entra ali e se casa com Boaz. E nós vamos vendo assim que Deus cuida. Cada uma dessas mulheres nos dá exemplos de vida. Exemplos do que nós deveríamos ser. Outra coisa que eu aprendi com a viúva de Sarepta é que nós precisamos ter o nosso coração pronto a repartir. Olha, eu sei que o que eu vou falar é clichê. Clichê significa, é uma coisa que eu sempre falo e vou falar de novo. Estamos vivendo um tempo de fome, de escassez, de dificuldades. Se você tem um pacote de arroz, não te custa nada tirar aí 250 gramas e colocar num saquinho e dar para o seu vizinho que não tem. Olha, eu já passei muita dificuldade na vida. E eu não estou dizendo isso como pastora. Eu quero que vocês entendam. Não preciso ser pastora para ser uma pessoa que faça o bem para o outro. E eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou dando um testemunho do que é Deus multiplicando na minha vida. E Deus olhando para mim antes mesmo de eu me converter como essa viúva. Quantas e quantas vezes que a gente não ficava sabendo, a pessoa está passando dificuldade, e eu ia lá, eu fazia compra para o mês inteiro. E eu ia lá e eu catava, tem 2 pacotes de arroz, eu vou pegar um, tem 2 de feijão, vou pegar um, tem 2 macarrão, ou tem uma coisa que só tem uma coisa só, eu dividia, punha no saquinho, eu dividia e dava. Não vai ter fartura esse mês, mas alguém vai estar comendo também. Então nós precisamos aprender a dividir. Nós não precisamos fazer tudo o que nós queremos. Eu quero comprar um anel de brilhante. Mas aí de repente, estou dando um exemplo. Eu quero comprar um anel de brilhante. Eu quero fazer uma maquiagem definitiva. Eu quero fazer um alongamento. Mas o meu dinheiro não dá. Para! Isso pode esperar. Isso pode esperar, é supérfluo.
Pensa um pouco, porque enquanto você está gastando com supérfluo, alguém está passando fome. E agora, mais do que nunca, que se você sair no seu portão e você olhar para os lados, lógico, dependendo de onde você mora, se você morar num condomínio famosérrimo, riquérrimo, ninguém vai estar precisando de nada. Mesmo assim, pode ter certeza que a faxineira dele pode estar precisando. O porteiro. Por quê? Nós estamos passando por um período de crise, nós estamos num período de guerra. É guerra, só que com um inimigo invisível. Ninguém se tocou disso ainda. Mas nós vemos aqui um povo que está aí caminhando pelas ruas e infelizmente, eu vou falar infelizmente porque talvez seja até falta de cultura, o cabresto que foi colocado nos últimos anos. Porque a nossa geração aí dos anos 60, 70, a gente não tinha cabresto. A gente aprendia a pensar. A gente aprendia que tinha que respeitar o próximo. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Quem não viveu essa geração e entrou aí nesse ensino novo agora, método novo de ensino, para vocês talvez não, mas para a gente, nós somos criados no caminho suave. Eu tenho 54, não tenho vergonha de falar a minha idade. Nós somos criados com um caminho suave, aprendemos, fomos alfabetizados com ele. Nós fomos alfabetizados com ele e depois nós tínhamos aula de educação moral e cívica, de didática. Tá? Nós temos que ter didática para falar com as pessoas. Nós tínhamos aula de como tratar as pessoas, filosofia. Tudo isso daí nos trazia uma bagagem para sermos pessoas do bem. Hoje não se existe mais respeito à pátria, não se existe mais respeito ao próximo. E aí foi criada uma geração que diz ter liberdade, mas ela anda com cabresto. E esse cabresto só vai se alguém puxar ela para ver. Sabe, quando você coloca aquele tampão aqui? Essa geração que se formou agora, depois dos anos 70, não me leve a mal se você for menos que isso, mas você aprendeu que você tem que ser livre e que você tem que ser feliz. Então você tem que sim, seja feliz, mas você vai ser muito mais feliz se você tirar o seu cabresto e olhar para os lados com liberdade. Olha para os lados com liberdade, porque quando você olhar para os lados com esse olhar de amor, de caridade, de respeito, você vai ver que certamente você pode fazer o bem para alguém. Eu citei a comida, mas quantas pessoas que hoje não estão precisando só de alguém que vai fazer compra para ele, que vai pagar uma conta para ele? Por Deus, olha quem precisa e ajude. A viúva não tinha nada, ela não tinha nada. O que ela ia comer, ela ia morrer, mas ela ainda tirou. Provavelmente ela tirou dela e deu. E o Senhor multiplicou. Você nasceu para ser feliz? É o que o mundo diz. E eu repito para você, você nasceu para ser feliz. Você tem toda a felicidade e toda a alegria do mundo à sua disposição. Só cabe a você fazer o bem ao próximo, porque a palavra de Deus diz que amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não consegue ser indiferente com o próximo, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu divido. Se eu divido, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, como a mim mesmo e como a Deus acima de tudo. É uma matemática simples. Faça o bem, porque Deus está te observando. Além disso, ela não só, eu aprendo mais uma coisa, ela não só teve um coração de serva para dividir, como também ela teve um coração de compartilhar com outras pessoas a bênção recebida. Ela não ficou só para ela, ela correu atrás de abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que ela comeu ali ela, o profeta e toda a sua casa. Toda a sua casa. Mais uma coisa que eu aprendo com ela, ela sofreu sim, mas ela não desistiu. Ela poderia muito bem, a hora que aquela criança morreu,
Ela falar assim, e acabou tudo, agora minha vida está perdida. Era melhor não ter comido a farinha aquela vez, o pão não precisava ter comido, já tinha morrido faz tempo. Não, ela vai lá para o profeta, escuta. Não desista. As lutas virão sim, mas não desista. Persista naquilo que você acredita. Persista em fazer o bem. Perdoa com mais facilidade. Abre mão da vingança. Você não tem que ter a última palavra. Você não vai dizer para mim, mas eu não tenho sangue de barata, mas você tem o sangue de Cristo. Seja alguém que faça diferença, não porque eu estou falando, mas porque você quer ser diferente. Você quer ser uma pessoa diferente. É assim que tem que ser. E a última coisa que eu anotei para falar para você, que eu aprendi com ela, na hora da bênção, ela reconheceu quem era o abençoador. E você tem reconhecido quem é o abençoador da sua vida? Na hora que ela viu o filho descendo, ela olha e fala assim, tu és o homem de Deus. E aquilo que sai da sua boca é verdade. Quando ela fala que o que sai da boca dele é verdade, ele fala sobre o que? Sobre Deus. Então aquilo que ele fala de Deus, Deus é verdade. Ela se converte, ela declara o seu Deus, agora também meu Deus. Ela não fala com essas palavras, mas é isso que ela está dizendo. Se é verdade, eu quero acreditar na verdade. Acorda. Você está reconhecendo o abençoador? Você tem realmente dado valor para as mínimas coisas que Deus tem feito? Você tem dado valor para aquilo que você muitas vezes fala que é migalha, mas ainda é algo que está caindo como maná na sua vida? Talvez você diga, mas eu recebo migalhas de carinho, migalhas de afeto, migalhas de atenção, migalhas no meu trabalho. Migalhas, 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 mas ainda assim você tem. E eu vou te contar, dê valor para o que você tem, que certamente Deus vai multiplicar. Quantas pessoas que dizem assim, quantos casamentos que eu já não atendi, que a pessoa falava assim, mas o meu marido, ele entrega migalhas para mim. Ele mal chega em casa, conversa comigo, ele não dá atenção para as crianças, mas ele entrega migalhas. Essa palavra migalhas eu já ouvi muitas vezes. E eu falei para ela assim, então você vai catar cada uma das migalhas e você vai multiplicar por 10. Como assim? Se ele te falar, oi, você vai falar, oi meu amor, tudo bem com você? Como foi seu dia? Já são mais palavras do que ele disse. E por aí você vai, cada frase que ele falar, você vai falar mais. E você vai falar mais. E se ele te falar assim, você tá bonita hoje. Ah, mas eu tô bonita pra você, porque você é lindo. Se ele falar eu te amo, você não vai falar só eu te amo. Você vai falar eu te amo, você vai dar um beijo, um abraço. E você vai catar as migalhas, juntar as migalhas, que com muitas migalhas você faz um pão. Aprenda a investir. Não reclame do que você tem, invista o que você tem. Mas eu ganho uma migalha. Já ouvi isso também. Gaste menos. Pensa. Não tem um cartão de crédito. Você quer ter migalhas? Tenha um cartão de crédito. Ninguém deveria ter um cartão de crédito. Pastora, mas você está indo contra o sistema. Não estou. O que leva uma pessoa a endividamento? Cartão de crédito. Quantas pessoas que não estão aí passando apuro e entrando em cartão de crédito, como se não houvesse amanhã, mas há amanhã. E Deus sabe o que vai acontecer, sabe hoje e sabe amanhã. E como você não está sendo prudente no hoje, não é Ele que vai te socorrer no amanhã. Não vai adiantar você voltar e falar, Deus, agora vão resgatar minha casa, vou perder tudo. E sabe o que Deus vai dizer? Que tenho eu contigo. Você não foi prudente. Então aprenda isso.
Alegre-se com o que Deus faz, dê valor, seja prudente, seja muito prudente. Uma coisa que eu acho que era muito importante a gente dar aqui, não sei, esses dias eu estava falando que eu vou dar um material sobre mudança de vida para libertação. Libertação através da palavra de Deus. Aprendendo o que fazer para não entrar em ciladas do inimigo. Mas a minha pergunta é, e será que nós não precisaríamos também de um material sobre finanças? Como gastar o nosso dinheiro ou como sobreviver com o pouco que temos? Aprenda. A viúva de Sarepta soube dar valor para as migalhas, soube dividir e principalmente soube glorificar a Deus. Ela nos dá esse exemplo como mulher de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado porque essa mulher viveu e foi registrada na Bíblia como a viúva de Sarepta. Mas ela nos dá exemplos fantásticos, Pai. Nos mostra que o Senhor conhece os nossos corações, então sonda agora o coração de cada um dos seus filhos. O Senhor sabe, Pai, o que vai ser do amanhã dele. Então, Paizinho, em nome de Jesus, que esse amanhã nós entregamos nas Tuas mãos. Poupa, Pai. Envia o profeta, envia os anjos, envia a Tua palavra, envia discernimento, para que essa pessoa não caia em ciladas no amanhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aquilo que ela tiver, o amor, o carinho, a atenção, finanças, que ela aprenda a dividir, compartilhar e ser uma pessoa melhor a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, não adianta nada ela viver remoendo o passado, Paizinho, dizendo por que estou passando isso, por que estou passando aquilo. Abençoa para que ela se posicione. Em nome de Jesus eu te peço isso, em nome de Jesus. E mesmo no meio da dor, do sofrimento e da luta, eu te peço, não permita que ela desista. E se ela pensar em desistir, traz pessoas de 4 cantos da terra para falar para ela do seu amor. Mostra, Senhor. Mostra para seu filho, para sua filha, que o Senhor é Deus e que Ele jamais pense em desistir. Mas independente da dor e da luta, que ele se mantenha firme, fiel e confiante no Senhor, em nome de Jesus. E que aquilo que ele passar, Senhor, os milagres virão e que eles possam testemunhar das suas bênçãos, da sua graça e da sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém, amém, amém? Glória a Deus. Que vocês tenham um finalzinho de noite abençoado, que vocês tenham a paz de Cristo, o amor de Cristo na vida de vocês e, acima de tudo, que vocês tenham a paz que excede todo o entendimento. Amanhã às 2 horas tem aula nova lá no canal, tá? O canal do YouTube está como Josiane Sanches Zambuzi. Entra lá, se inscreve e você vai ser grandemente edificado. Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima.